Bom dia! Eu sou a Mirelle Moura e esse é o programa Boa Manhã aqui na TV 8. E hoje a gente vai ter muitas novidades, então para você ter uma boa manhã, fique aqui conosco. É sempre muito bom e muito importante a gente se cuidar, né? Principalmente a nossa mente, a nossa saúde mental e seus desafios. Para falar um pouquinho disso, a gente vai bater um papo com a Lisele Veloso. Depois, para você relaxar um pouquinho e ainda fazer um artesanato bem bonito, a gente vai ter o Faça Você Mesmo, com arroz Santi Carmo. E claro, a gente vai ter o Boa Receita. Dessa vez a gente vai fazer uma receita deliciosa e diferente para você. Então roda a vinheta. Nossa manhã começar boa, a gente vai bater um papo com a Lisele Veloso. Ela é psicóloga, analista do comportamento e pós-graduanda em neuropsicologia. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, bom Olha, dia. Fica à Obrigada. vontade, pode se sentar, a gente vai bater um bate-papo aqui. E ó, vou até passar álcool, se você quiser também usar, Por você favor. fica à vontade. Obrigada. E a gente já tem aqui algumas perguntinhas, depois a gente vai ter também algumas perguntinhas do público. Então, assim, a primeira pergunta que eu tenho para você é: você você faz análise de comportamento e você é pós-graduanda em neuropsicologia, certo? Isso, assim que eu terminei a graduação em psicologia, busquei uma pós-graduação, foi uma especialização em terapia comportamental, né, que nos torna analistas do comportamento como prática, e em seguida, com a experiência clínica, fui me encantando de novo pela neuropsicologia, que está dentro da área que eu venho trabalhando, e busquei essa segunda pós agora em neuro, estou quase acabando. Ah, entendi. E assim, a gente observa que existem muitos casos em que adultos, crianças têm distúrbios de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, tipo déficit de atenção, coisas do gênero. Como identificar que um filho, alguém que está assistindo de casa, que o filho tem algum problema, algum distúrbio, logo assim nos primeiros anos? Geralmente o diagnóstico, essa percepção é feita nesse período escolar, né? Na introdução da alfabetização, que é onde a professora, os pais, no auxílio do dever de casa, vão percebendo uma dificuldade da criança, né? E aí a gente tem vários tipos de dificuldade, de transtorno de aprendizagem. A gente tem dislexia, descalculia, disgrafia e o transtorno de déficit de atenção, como você mencionou. E aí cada um desses afeta uma parte específica da aprendizagem. Sim. Né? Pode afetar a leitura, a escrita, a parte de matemática, a atenção, o controle do comportamento, no caso de uma criança mais hiperativa. Então, todos esses sinais, assim que percebidos pela escola, pelos pais, devem ser analisados, né? Buscar uma avaliação profissional, para que assim que possível se inicie uma intervenção se necessário, né? Às vezes é só um apoio, um ensino um pouco diferente ou não, às vezes precisa de algo a mais. Sim, o papel da escola e da família, né? Com sempre certeza. nos primeiros anos. Com certeza. E assim, um adulto, quando ele tem um problema de aprendizagem que não foi tratado logo cedo, ele ainda tem essa possibilidade de um tratamento? Como que funciona? Sim. Então, até voltando, né, no TDAH, que é esse transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, muitas crianças não são diagnosticadas, porque os pais ainda confundem, hoje menos, né, do que antes, os pais ainda confundem como uma preguiça, uma falta de interesse, às vezes é só uma criança agitada, e aí acabam não buscando um diagnóstico, vão, né, levando aí, a criança cresce com essa impressão de que ela tem uma dificuldade com o estudo, que ela não gosta muito dessa parte, e acaba percebendo o impacto de tudo isso quando ela já está na faculdade, vai estudar para um concurso, para um vestibular, ou que esses comportamentos vão atrapalhando nas relações de trabalho, e aí ela passa a buscar uma avaliação. E tem tratamento sim, né? A pessoa precisa passar por essa avaliação para entender quais são as dificuldades dela e quais as habilidades que precisam ser treinadas, as estratégias compensatórias que ela pode usar no dia a dia dela para minimizar todas essas dificuldades que ela teve ao longo da vida. Sim. E quando um pai ou uma mãe, ele identifica ou desconfia que um filho possa ter
algum problema de aprendizagem, quando que é o momento certo para ele procurar essa ajuda? Tá. O quanto antes, melhor, né? Então, por mais que ele não tenha esse diagnóstico ainda, por mais que ele passe por uma avaliação e não seja diagnosticado, é melhor um tratamento preventivo, né? Um reforço ali, um auxílio nessa parte, nessa dificuldade que ele vem apresentando, para que ele não cresça com outras questões, né? Frustrado com o aprendizado, e que isso desencadeie em questões emocionais que vão precisar ser tratadas futuramente. Sim, e nesses casos, quais seriam o melhor especialista? Assim, desconfiar que meu filho tem algum problema de aprendizagem, qual especialista é o primeiro que eu posso buscar? Tá. Então, muitos percebem uma dificuldade, às vezes, pequena, com algum conteúdo escolar. Então, pode buscar um pedagogo, um reforço escolar, um psicopedagogo que tem algumas estratégias mais lúdicas para ensinar aquele conteúdo. Mas, muitas vezes, para um diagnóstico, é necessário uma avaliação médica, né? Então, de um neurologista, o próprio neuropsicólogo, que faz uma avaliação completa, que monitora essas habilidades cognitivas da criança e vê a partir daí qual o melhor encaminhamento, né? Para um psicopedagogo, uma fono, ou o próprio psicólogo. Sim. E também, falando agora sobre outros tipos de distúrbio, vou até usar minha ficha aqui porque tem uns nomes complicados. Tem o autismo, a apraxia e o transtorno de desenvolvimento da linguagem. Qual seria a diferença entre esses transtornos? A gente pode falar um pouquinho deles? Tá bom. A apraxia, na verdade, a gente tem alguns tipos de apraxia, né? Então, a gente tem uma apraxia global, que seria uma dificuldade motora da criança. Envolve aquelas crianças que a gente fala que é mais desajeitadas, que caem sempre, que tropeçam em tudo, pode ter relação. Tem a apraxia oral, que aí é a criança que tem dificuldade com os movimentos orofaciais mesmo. A apraxia da fala, que eu acho que está mais ligado, né, nesse conjunto aí, onde a criança tem uma dificuldade na execução e no planejamento motor da fala. Então, a gente envia para produzir a fala, a gente envia uma mensagem ali para o cérebro com o que a gente quer dizer. Ele manda lá os comandos para a gente fazer a execução motora e sair a sequência ali dos sons. Então, uma criança com apraxia da fala tem essa dificuldade. O transtorno de desenvolvimento da linguagem, ele não tem essa dificuldade na execução motora, mas ele tem uma dificuldade na intenção comunicativa. Então, né, é uma falha mais na comunicação. Ele se beneficia de instruções mais curtas para que ele compreenda melhor o que você quer dizer e se expresse melhor. O autismo, ele pode estar junto aí com esses transtornos, principalmente com a apraxia. As crianças autistas têm em proporção com as crianças típicas, um número de diagnóstico maior, né? Mas ele vai um pouco além disso. Então, não é só uma questão com a fala, com a linguagem. Ele tem comportamentos estereotipados, interesses restritos, além da dificuldade na comunicação, nessa intenção comunicativa. Né? Ele abrange mais questões, uma questão com a sociabilidade tem essa dificuldade, né? Sim. Então, é um pouquinho dessa diferença. Sim, e a questão também do autismo, se fala bastante que existem diferentes graus, né, de autismo. Quais seriam esses graus, assim? Isso. Então, hoje a nomenclatura já até mudou. Antes a gente tinha alguns outros diagnósticos dentro do autismo. Hoje em dia se fala em transtorno do espectro autista, porque a ideia do espectro de abranger mais características, mais comportamentos, né, mais sintomas. Então, a gente teria ali um grau leve, moderado, grave. E aí, dentro disso, tá tudo dentro do espectro. Sim, e o diagnóstico e o tratamento, como eles são feitos? O diagnóstico, geralmente os pais acabam percebendo a dificuldade da criança pelo atraso da fala, né? O diagnóstico é feito com crianças pequenas, então, com bebês, a partir de 10 meses você já consegue observar sinais, uma dificuldade no contato visual, quando você chama o bebê, às vezes um incômodo no colo, uma sensibilidade ao toque. E com o avanço da idade, outros sintomas podem aparecendo, dificuldade na imitação, falar oi, tchau, às vezes você chama a criança, parece que ela nem está te escutando.
Então, muitos pais buscam também, será que meu filho é surdo? Porque eu chamo ele não responde, não imita, ou não tem essa dificuldade, não brinca com outras crianças. Sim. A partir daí, eles vão vendo que tem algo diferente e buscam geralmente um pediatra que acaba diagnosticando ou encaminhando para uma avaliação mesmo, para que seja confirmado o diagnóstico. Sim. E aí, se tem tratamento, né? Você me perguntou. Tem Isso. sim. Geralmente, a gente tem, hoje em dia, uma comprovação científica da análise do comportamento mesmo, né? Que é o conhecido como ABA, né, no tratamento para o autismo, que tem comprovações científicas de resultados. Tem o Denver hoje com crianças pequenas, são linhas de tratamento. E aí a ideia é tornar o indivíduo, a criança, mais funcional possível dentro de todas as habilidades que ele for precisando desempenhar no dia a dia dele, né? Sim. Às vezes é necessário um tratamento medicamentoso também, aí é só com o médico para receitar, ver quais sintomas precisam ser amenizados com o remédio para que ele possa ter um desenvolvimento mais adequado. Às vezes tem crianças muito agressivas, que precisam controlar, muito hiperativas, que dificultam o aprendizado dela, de parar, entender, ouvir. Então é necessário uma intervenção. Sim, e também, ainda sobre o autismo, na escola existe uma preferência dos psicólogos, dos especialistas de que frequente uma escola especializada, ou é também importante que frequente uma escola comum? E como é o desenvolvimento dessa criança durante esse momento de aprendizado na escola, como que seria? Essa é uma questão muito individual de cada caso, de escolhas da família, né, de avaliação da equipe que acompanha essa criança, do quanto essa criança tem o cognitivo comprometido, né, e o quanto ela vai aproveitar dessa escola regular. Tem muitos benefícios da criança estar inserida num contexto de escola regular, porque tem essa parte de socialização, né, a gente aprende muito por imitação, então quando a criança tem essa capacidade preservada e está sendo trabalhado isso com ela tem modelos de comportamentos adequados ali, né? Sim. Então tem um bom aproveitamento. Claro que ela precisa de uma adaptação de conteúdo, ela precisa de uma adaptação muitas vezes de material e em muitos contextos de escola regular, junto com a criança, ela se beneficia de um acompanhante, né? Então, um acompanhante terapêutico, um profissional treinado para estar ali dentro do contexto escolar e ajudar a criança nos desafios todos que ela vai encontrar ali no contexto. Então, tem crianças que aprendem muito, tem outras que têm um comprometimento mais severo, que a família, a equipe acabam optando por uma escola mais especializada. Sim. Falando também sobre um assunto muito importante que é o bullying, né? E um assunto muito triste também. As crianças autistas, por serem diferentes, acabam passando muito por isso. E como seria a reação de uma criança autista ou como lidar com a reação de uma criança autista nesse cenário? Tem muitas crianças que, devido ao comprometimento dela, a dificuldade dessa leitura social, que é um dos sintomas do autismo, acabam não percebendo esse bullying. Então, varia também muito com a idade, né? Tem crianças pequenininhas que percebem que é um amiguinho um pouco diferente, que gosta de brinquedos diferentes, ou que fala de um jeito um pouquinho diferente, ou que ainda não aprendeu a falar. Então, eles acabam tendo a intenção de ajudar, né? Querem acolher como se fosse uma criancinha menor que eles. Em outros casos, tem crianças que acabam tirando sarro ou fazendo brincadeiras um pouco inadequadas. Então, precisamos de todo esse suporte de observação da escola, de uma observação do AT, né, do acompanhante que está ali, para intervir e fazer com que essa criança tenha um manejo adequado dessas situações, né, e que a gente reduza aí os impactos emocionais que podem ser desencadeados de tudo isso. Sim, e que podem durar a vida toda. Com certeza, né? É muito sério, né? Muito sério. Muito sério. E existe alguma frequência maior em meninos ou meninas, ou não tem relação? Existe. A gente vê a cada 5, em média, né? A cada 5 diagnósticos, 4 são meninas e 4 são meninos, desculpa, e uma é menina. Sim. E o que pode desencadear esse transtorno? É alguma coisa genética ou é algo assim que metabólico? Como que pode ser explicado isso? Ainda não tem uma definição de causa para o autismo, né? Sim. Mas tem muitos estudos, já se sabe que é uma junção de características de fatores genéticos e fatores ambientais.
Então, tem muitos estudos com bebês prematuros, com idade dos pais, com obesidade das mães. Tem muitas questões aí envolvidas, mas tem essa certeza já de um componente genético e fator ambiental. Sim. E é importante que a família, ela também tenha esse acompanhamento, além da criança, a família? Tá. Pensando em terapia, o mundo ideal seria que todo mundo, né, passasse por esse processo aí de autoconhecimento e de melhores estratégias e manejos das dificuldades do dia a dia. Mas a família, quando ela recebe um diagnóstico não só do autismo, ela está lidando ali com uma situação que ela não estava preparada, né? Ela vai precisar se adaptar e lidar com desafios do dia a dia. E então isso pode trazer sofrimento emocional, pode trazer ali dificuldades para que aquela pessoa dê conta dos desafios que vão aparecendo. Sim. Então, seria bacana que ela passasse, pensando em psicoterapia, né? Agora, as crianças com autismo, com certeza, vão precisar dessa intervenção aí e é fundamental que a família seja orientada em como manejar o comportamento da criança no dia a dia, em como estimular essa criança em casa. Então, essa orientação familiar, com certeza, é muito importante. Sim. Olha, o papo tá muito legal, gente, tá muito interessante, mas a gente vai ter que ir para um rápido intervalo e quando a gente voltar, a gente vai ter perguntas do público. Então, fica aqui comigo e a gente volta já já. Bom, pessoal, estamos de volta e a gente está batendo um papo sobre saúde mental e seus desafios com a Lisele Veloso. Agora a gente vai responder algumas perguntinhas do público e se você quiser mandar uma pergunta pra gente, pode usar as redes sociais, @boamanhã na TV, no Instagram e no YouTube, programa Boa Manhã. A gente vai para a primeira pergunta, vamos assistir juntos. Oi, a minha dúvida é a seguinte, por conta da pandemia, tanto eu quanto a minha família inteira, a gente tem ficado em casa e tem saído, né, conforme a necessidade, né, em casos de fato de necessidade. E até o início da pandemia eu fazia terapia, mas parei. Eu sei que alguns consultórios, muitos psicólogos têm oferecido o tratamento, né, terapia online, porém eu não me sinto à vontade. Eu queria saber como que eu posso fazer para me sentir à vontade nessa nova modalidade, vamos dizer assim, se tem alguma dica, né? Eu queria saber como que eu posso lidar com essa situação. Até importante a gente esclarecer, porque na pandemia, principalmente, muita gente se encontra em situação delicada, né? É legal de falar disso. Com certeza. Acho que é até uma continuidade, né, da importância que a gente ressaltou de buscar ajuda. Sim. Na outra resposta. Então, independente das dificuldades, porque realmente a gente tem essa precariedade, né, uma coisa triste no sistema público e saúde mental. Mas, além dos postos que foram citados, dos hospitais que tem essa concorrência aí de serviço, a gente tem os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, que são regionais e oferecem esses serviços, talvez seja uma opção. E os serviços escolas de faculdade, eles também prestam esse atendimento ao público, né? Precisa de uma inscrição, geralmente é gratuito, que vale a pena procurar. Temos também, na pandemia agora, né, esse online, a modalidade de atendimento online foi tomando conta do que a gente não podia fazer no presencial. Então, eu vi muitos psicólogos se dispondo a ajudar pessoas, né, a fazer atendimentos com valores bem baixos e simbólicos, para que os pacientes, né, as pessoas que estão em sofrimento, não ficassem aí desamparados. Então, sim, o importante é não deixar de buscar ajuda. Acho que se você comentar com alguém, você vai ser ajudado, vai ser encaminhado da melhor forma. Sim. A gente vai para a nossa última pergunta e vamos assistir juntos. A ansiedade, no caso, pode ser uma porta de entrada para depressão? Acha que tem alguma coisa ligada a isso ou não? Essa é uma dúvida importante. Sim, com certeza. Acho que falando sobre ansiedade, é muito importante a gente diferenciar uma ansiedade que é patológica, que precisa, né, de um controle que traz um sofrimento intenso para o indivíduo, de uma ansiedade que é uma emoção que todo mundo tem, que a gente vivencia no dia a dia, frente a uma viagem, por exemplo, muito esperada,
frente a situações que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de lidar, você se sente ansioso, isso é natural. Quando essa ansiedade passa a acontecer frente a situações que não teriam motivo para te desencadear todo esse medo, essa aflição, quando a pessoa passa a se preocupar muito com o futuro e deixa de vivenciar ali o presente, passam os sintomas físicos da ansiedade, né? Então, uma taquicardia, uma boca seca, uma sensação de falta de ar, tontura, sudorese. Quando esses sintomas passam a acontecer com mais frequência, sim, é um momento em que essa ansiedade precisa ser cuidada. Sim. Até emendando sobre isso, a ansiedade pode ser caracterizada somente quando existem esses sintomas físicos ou quando a pessoa só tem algum tipo de sintoma, como essa questão que você citou, de se preocupar muito com o futuro. Como a gente consegue diferenciar? É só quando tem o sintoma físico? Isso, não. Os sintomas físicos, na verdade, eles são respondentes do nosso corpo, né? Então, às vezes, está muito com medo, você passa a sentir tremor no seu corpo. Sim. Então, é quase que ele vem como conjunto. Muitas vezes, esses sintomas físicos não são tão percebidos e incômodos porque ainda está num grau leve, né? Então, sim, a pessoa passa a se preocupar mais e aí esses sintomas que são psíquicos ali passam a ser a característica maior daquela pessoa, né? Então, cada pessoa manifesta de um jeito e percebe esses sintomas, essa questão aí que incomoda de uma forma. Aí, complementando, né, a resposta que ele me perguntou se pode ser uma porta de entrada para a depressão, sim, porque a partir do momento que a gente passa a encontrar situações de ansiedade no dia a dia, a gente usa um mecanismo de defesa de fuga e esquiva, né? Então, eu vou evitando aquela situação, eu vou deixando de ir a um evento social que possa me desencadear ansiedade, vou deixando de trabalhar porque eu me sinto ansioso. Então, essa perca de reforçadores, de coisas que são importantes no dia a dia da pessoa, podem fazer com que ela se isole e esse sofrimento vá se intensificando, levando a uma depressão. Entendi. É muito importante a gente falar sobre tudo isso, porque saúde mental acaba sendo um tema de principal importância, principalmente depois do ano que todos nós vivemos. Com certeza, né? Foi um momento muito difícil, né? E que é uma coisa que é muito negligenciada ainda, infelizmente, por muita gente aí, que ainda tem muito preconceito quando se fala de saúde mental, mas que é totalmente importante porque é uma questão aí que incapacita a pessoa de dar continuidade, né, no dia a dia e na vida. Completamente. E, para encerrar, você quer passar suas redes sociais, para o pessoal te acompanhar, te seguir? Tá, eu tô na construção ainda aí do meu Instagram, sim, profissional, mas tem o meu e-mail, que é lisele.veloso@gmail.com, e o celular, que é o 11 95271 1897. Certo. Muito obrigada pela sua participação, Liz. Foi muito legal mesmo, esclareceu muitas dúvidas de todo mundo. Eu tenho certeza que beneficiou muita gente em casa. Que bom, eu que agradeço o contato, o convite. E estou à disposição, se surgirem mais dúvidas, podem entrar em contato. Bom, a gente conversou aqui sobre saúde mental e o quão importante é falar sobre isso, né, gente? Até porque sem ela nada caminha bem. E o que pode ajudar também é fazer trabalhos com as mãos, como artesanato, coisas do tipo. E aqui no Boa Manhã a gente vai ter um quadro para isso, o Faça Você Mesmo, com a Rosa Santicarmo. Vamos ver a vinheta. Bom, gente, vamos começar o Faça Você Mesmo. A gente está recebendo a Rose aqui, nossa convidada de sempre, e com mais um artesanato fácil para você aí de casa fazer também. O que a gente vai fazer hoje, Rose? Hoje eu trouxe algo bem prático para fazer. Sim. É um porta-treco também, mas é para pôr batom, esmalte. Sim. Sabe, que fica na boca. Anel. Tudo que é pequenininho, assim, ó, cabe nessa caixinha e fica a coisa mais bonitinha e é fácil de fazer. Então, a gente vai aprender aqui como fazer com a garrafa PET, né? Exatamente. A gente vai utilizar uma garrafa PET, dessas de refrigerante, qualquer uma de refrigerante. Vamos usar cola de silicone. Cola de silicone. A cola instantânea. São dois tipos de cola diferentes, né?
E esses desenhinhos, esqueci o nome desses. Essas figurinhas, né? Esses desenhinhos, eles geralmente a gente usa para fazer laço. Tá, laço de cabelo? De cabelo, para fazer, sabe, tá usando bastante, bebê agora usa bastante, faz laço, tiara. Sim, que coloca no lacinho, né? Fica a coisa mais linda. Aí a gente compra esses enfeitinhos para pôr em laço, em roupa, em avental. Sim, e onde que a gente acha esses... A gente acha em bazar, em loja de artesanato, lojas de aviamento. Ai, que legal. Então Tá? é fácil, né? Muito fácil. E eles são baratinhos também. E são muito bonitinhos, gente. Vou pegar aqui, ó, pra vocês verem, olha. É muito bonitinho. Sorvetinho, coisinha. Muito E bonitinho. a gente vai usar aqui na nossa caixinha. Também tem o que mais? Só isso. Só isso. E o EVA. E desculpa. Tem o EVA. O EVA você compra uma placa grande, né? E aqui eu cortei aqui já bastante, porque ela é bem grande. Mas ela é baratinha, você compra em bazar, armarinho também. Sim, facinho de achar, em todo lugar tem papelaria, tudo. Isso. E esses adesivos que também são super graciosos, tá vendo? Sim, já decora super. Já decora, bem prático, baratinho também em bazar, em armarinho. Sim, então é só coisa fácil, Só. só coisa que você vai encontrar em todo lugar. Que geralmente a gente tem em casa também. Sim, tem em casa. E como que a gente começa? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é pegar uma garrafa de PET, uma garrafa de refrigerante qualquer. Você lava direitinho. Essa não precisa fazer nada. A preparação dela é essa, lavar. Eu peguei a régua e eu medi 5 centímetros. De cada lado. Não, daqui até aqui eu coloquei, eu medi 5 centímetros Sim. e cortei. Peguei, fiz um cortinho com a tesoura, cortei. Parece que é outra coisa, mas não é. É isso aqui. Sim, porque fica quadrado, né, gente? Olha só, Então. muda o formato da garrafa. Sabe como que eu Então- chego nesse resultado? Sim. Eu faço assim, ó. Depois que eu corto, eu tenho que tirar essa ondulação. Por isso que eu corto ela aqui, tá? Uhum. Deixa eu ver se eu... Aí a gente tem que fazer esse furinho e cortar ali, né? Eu já corto ela aqui. E aí a gente corta desses 5 centímetros, né? Dentro da Isso, garrafa. isso. E a gente já consegue fazer esse formatinho aqui. Eu só vou cortar, eu não medi, porque eu só vou mostrar para vocês Sim. o efeito de eu chegar nesse quadrado. Eu cortei os 5 centímetros bem direitinho. Sim. Tá? Toma cuidado que isso aqui pode cortar, então não é bom a criança fazer sozinha, é sempre bom acompanhado do pai, da mãe. Sim, então tá? se quer fazer junto com os filhos, o legal é fazer junto, né? Não pode deixar fazer sozinho. Aí tomar cuidado porque pode cortar. Então, como eu quero um porta-treco quadrado, o que eu fiz? Eu dobrei. Ó, eu dobro várias vezes. Eu passo uma tesoura ou eu passo uma régua também. Vem. Sim. Abri, ó. Aí eu nivelo aqui e repito o passo. Perfeito. Vendo? Aí, ó, ele vai ficando, Muito fácil. Quadrado, Olha como ó. mudou o formato. vendo? Aqui, ó. Pode pôr aqui para o pessoal de casa ver. Dá Mudou o pra ver? formato, gente, ó. Já ficou quadrado só É, você aí dobrando você dessa vai, forma. Você vai dando forma para ele, na medida que você vai amassando ele quadrado, ele vai ficando mais quadrado ainda. Formou isso, você pega uma placa de EVA maior, tem que ser maior do que o fundo. Você passa a cola Ao silicone, redor, né? a cola de silicone no redor. E aí você pressiona ele desse jeito aqui. Tem que deixar maior, tá? Não desse tamanho, não. Deixa eu ver se tem um pedaço aqui. Não Mas se trouxe. não tiver, a gente mostra assim mesmo. É. Tem que estar um pouquinho maior. Qual mais ou menos um centímetro?
passando mais ou menos 1 centímetro de cada lado. Sim, então você corta passando 1 centímetro aqui da sua garrafa, que já está dobrada, Exatamente. e corta desse formatinho aqui. No quadrado, passando 1 centímetro de cada lado. Fez Perfeito. isso, colocou cola de silicone, pressionou um pouquinho durante mais ou menos uns 30 segundinhos Sim. e deixa ele lá quietinho uns 5 minutos para secar. Aí você vai ter isso aqui, ó. Aí fica esse fundinho já feito, ó, já coladinho. Vem. Sim, perfeito. E aí, depois que a gente cola o fundo, o que a gente faz? Depois que eu colo o fundo, eu vou de novo, pego a régua, meço mais ou menos 1 centímetro, faço uma fita de 1 centímetro. Igual a essa aqui, Igual né? essa daqui. Igual Sim. essa. A gente faz essa fitinha. É 1 centímetro que ela tem. Corto, vou medir aqui quanto que eu vou precisar no coisa e vou colando. Vou pegar a minha cola de silicone Novamente. novamente, vou medindo e eu vou usar né, aqui em cima justamente para proteger, para não ficar essa parte que pode cortar. Perfeito. Então o EVA, além dele dar um acabamento, ele também protege. Perfeito. Eu Tá? acho que ele serve para fundo, para o lado, né? Isso. Aí, ó, a gente fechou. E cola. Então é muito simples, gente. Ó, colou o seu ladinho, já está protegido, não vai cortar sua mão, não vai ter nenhum perigo. Você sempre, quando você usa a cola de silicone, você sempre dá uma pressionadinha durante uns 30 segundos só para aderência Perfeito. do material. Dica importante, né? Porque Sim. quem está começando a trabalhar com isso... Sempre em qualquer material. Se você quiser também, você pode utilizar, que é mais rápido, a cola quente. Você pega a pistola cola quente, é a mesma coisa. Sim. E Tá? é rápido também, Rápido, a cola ó. quente, Já né? está pronto aqui. Aí, Beleza. como fica sem graça, se eu deixar assim, ela vai ficar sem graça. Então, aí eu já tinha separado Algumas coisinhas, umas figurinhas para a gente colocar aqui na nossa caixinha. Já tinha separado e eu vou colocar aqui. Perfeito. Aqui você pode usar vários Sua temas. a sua criatividade, né? O criatividade. que você gostar. Se tiver uma dessas aqui em casa, já põe. Isso. Fica lindo. Ó, aqui eu vou usar um arco-íris. Sim. E aí, um de cada lado, né? Você vai fazendo do jeito que você achar melhor. Não tem uma regra. Não existe uma regra para enfeitar. Você vai pondo de acordo com o que você acha que vai ficar legal. Com gosto também. E aí o gosto é muito pessoal. Sim. E também temos essas borboletinhas rosas aqui, né? Que eu também eu vou usar porque eu gosto de enfeitar bastante. Ah, mas tem que ser, né? Porque a gente fez aqui, se a intenção é artesanato, vamos fazer, né? Vamos colocar tudo aqui. Nossa, tá vendo? Sim. Não demora muito, é coisa rápida. E já colocou também Já coloquei. tudo que você queria, as figurinhas todas já estão lá. E aí, isso aqui, já tem que colocar a cola aqui ou ele já tem alguma Então, colinha? Esse aqui, ele já vem com um adesivo. Perfeito. Ele já vem com um adesivo. Uhum. Mas, às vezes, pode ser que desgruda. Principalmente, se você for fazer para uma criança, é melhor, para ter uma melhor fixação, você passa também um pouquinho da cola e prende aqui. Sim, né? Do jeito que você Do preferir. jeito que preferir. Aí coloca aqui ao redor da caixinha. Você vai diversificando onde Sim. você quer É legal pôr. pra fazer com as crianças mesmo, né? bem Porque legal. aí ela decora do jeito que ela quiser e quiser. vai gostar por conta disso. Porque é ela quem fez, né? E o pai ou a mãe ajudou. Então é legal isso. Ó, esse aqui é um pouco pesado, então eu vou colocar um pouco de cola instantânea para acelerar, Sim. tá bom? Pouquinho, né? Só pra colar direitinho. Isso. E aí já fica perfeito.
Sempre importante também, né? Lembrar que a cola de silicone tem um tempo de fixação. Tem sempre então, um tempo. Porque se você... Dá uma seguradinha, assim, quando colar, que aí Porque você viu, vai... eu coloquei e não segurei, ele caiu. Sim, então é sempre importante colocar, segurar e aí vai ficar coladinho. Uns 30 segundinhos você segurou, ela não vai soltar mais. Perfeito. E pronto. E aí você tem uma caixinha bonitinha para você Sim. pôr na sua estante, para você guardar os seus Anéis. Esmalte, batom, anéis, o que Tudo. você quiser. Tudo que você preferir, que couber aqui, ó, já tem a sua caixinha pronta e é só usar. E foi rápido, foi fácil, é uma caixinha que você pode fazer aí da sua casa com coisas que todo mundo tem em casa, não tem por que não fazer. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam fazer na casa de vocês e que vocês aproveitem esse quadro aqui que a gente convidou a Rose, foi muito legal. Mas a gente vai ter que ir para um rápido intervalo e a gente volta já já. Voltamos! E vamos para aquele momento muito legal aqui do Boa Manhã, que é o Boa Receita. Hoje eu vou fazer uma receita deliciosa que todo mundo gosta quando vê ou quando come, que é aquela quando você está vendo um filme de tarde e vê aquelas panquecas lindas, deliciosas, doces, fofinhas. Eu vou fazer elas aqui, você vai fazer junto comigo, é muito fácil, tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos ver a vinheta. Bom, gente, aqui eu já estou com meus ingredientes da mesa e eu vou falar para vocês quais são. A gente vai precisar de 1 xícara e 1/4 de farinha de trigo, 1 colher de açúcar, 3 colheres de fermento em pó, 2 ovos levemente batidos, depois eu vou bater para vocês verem, 1 xícara de leite, 2 colheres de manteiga derretida ou margarina, o que você tiver, uma pitadinha de sal e óleo. Bom, já estou aqui com os meus ingredientes e eu vou começar misturando os secos, que são a farinha de trigo, né? Vou colocar aqui na minha tigela. Vou colocar também o açúcar e o fermento. E aí, gente, vocês misturando aqui os secos, você vai dar uma leve misturadinha neles, assim, ó, só pra quando você colocar os molhados ficar mais fácil. E aí eu sempre faço assim, ó, eu coloco de um lado, separo de um ladinho assim os secos. E aí eu já venho com os ingredientes mais molhados, que são, eu vou começar pelo ovo e tem que dar uma leve batidinha no ovo pra ficar melhor de você misturar na sua massa. Eu vou pegar aqui um garfo para fazer isso. E é muito simples, basta você misturar assim, ó. E aí a gente já pode adicionar do outro ladinho que eu reservei. Aqui já está. Vou inclusive colocando para cá e vou colocar o leite também. Desse mesmo lado que eu coloquei o ovo. Por fim, a manteiga ou a margarina, ó. Aqui também. E é isso. Uma pitadinha de sal só para finalizar. Mas assim, muito leve. Porque o sal, gente, mesmo que seja uma comida doce, ele é legal para realçar o sabor. Então, essa é uma dica que você pode usar em qualquer coisa, inclusive em bolo. E aí, por fim, a gente vai misturar tudo. Eu vou usar essa aqui, essa colher. Inclusive não se chama colher. Eu esqueci o nome disso, gente, mas olha aqui. Vocês sabem quais que são? Essa aqui que você mexe doce, brigadeiro. É essa aqui, essa espátula. E aí, ó, vou misturando aqui. E bom, você tem que misturar até que não fique mais com bolinhas, ó. Você vai ver que eu tô misturando aqui essa massa até que fique homogêneo. Que essa é a intenção aqui que a gente tem. Então eu vou misturando aqui. Você já vai ver também que o fermento vai começar a fazer efeito. Vai começar a dar umas bolinhas.
Vou tirar também o do leite para vocês conseguirem me enxergar melhor. E aqui, ó, já estou com a minha massa misturadinha, muito bonita. E eu vou colocar de novo a receita na tela para vocês verem os ingredientes e poder anotar com calma. Então coloca na tela, por favor. Bom, pessoal, enquanto vocês viam a receita, eu já fiz algumas e elas ficam dessa forma aqui. Elas estão fofinhas, estão altas, ó, muito bonitinhas. E aí, para elas ficarem desse jeito, você precisa dessa massa assim, ó. Ela tá homogênea e consistente, dessa forma. E pra gente colocá-la na frigideira, você vai precisar de um fogo médio. Vou acender aqui o meu. Vou pegar aqui na despensa, mas é um pouquinho mesmo, é só um fiozinho. Vou colocar aqui. E já reservo. Deixa eu desse lado aqui. Só pra não grudar. Aí você vai pegar a sua massa, que é essa aqui. Vai esperar esquentar um pouquinho. E você tem que colocar uma boa quantidade mesmo, pra ela ficar redondinha. E aí, a gente vai fazer assim, para que você consiga ter essa massa por toda a frigideira. Gente, não tem problema se ficar um pouquinho disforme, não ficar um círculo perfeito, mas eu tenho certeza que vai ficar gostoso e é isso que importa. E aí, a gente espera um pouquinho, ela vai tostar embaixo. E aí, ó, o momento que você vai saber que você pode virar essa panqueca é quando ela estiver criando esses furinhos em cima, ó. Ela vai começar o fermento vai começar a agir, né, para deixar ela fofinha e vai criando umas bolinhas em cima. Quando essa massa estiver repleta de bolinhas, a gente vai poder virar ela. Então eu vou esperar um pouquinho e aí a gente vira. Eu aumentei o fogo um pouquinho para conseguir. Pode ser de fogo médio, não pode estar muito baixo, porque senão vai demorar muito, e não pode estar muito alto, porque senão vai queimar antes de ficar consistente. Então tem que ser o meio termo. E aí, quando a gente tiver com as bolinhas assim, ó, está repleta. Bom, gente, as bolinhas já estavam aqui em cima por toda a massa, aí eu já sei que é o momento de virar ela. E aí, ó, virei, vou ajeitar ela aqui, ó, e ela tem que ficar dessa corzinha mesmo, e aí você vai esperar que ela fique assim também, na parte de baixo, e vai estar pronto. Então a gente vai esperar um pouquinho, até que já esteja frito embaixo, e a gente vai adicionar a pilha das demais, que já estão prontas, aqui. E essa foi a receita de hoje. Ó, já tô aqui com minhas panquecas prontas, são quentinhas. Como que você pode comê-las? Você pode usar creme de avelã, pode usar brigadeiro, pode usar mel. Eu tenho um potinho de mel aqui, fica muito gostoso se você come elas desse conjunto. Vou até colocar o restante dessa massa aqui. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa receita é super fácil e se você fizer na sua casa, você pode mandar uma foto aqui pro Instagram do Boa Manhã, que é @boamanhanatv, e a gente vai olhar, a gente gosta muito do feedback de vocês. Eu gosto muito de olhar e eu espero que vocês tenham curtido essa receita. Bom, pessoal, esse foi o Boa Manhã de hoje e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Queria fazer um agradecimento à agência que fez o nosso logo Boa Manhã, que está aqui no meu avental, a Conte Comunicações. Muito legal ter a parceria de vocês, ficou muito lindo.
E também queria deixar o recado de que se você perdeu algum momento aqui do nosso programa, você pode assistir de novo no nosso canal do YouTube, Programa Boa Manhã, que a gente posta tudo lá, todos os programas na íntegra. E também, se você quiser ver nossas fotos, bastidores, tudo relacionado aqui ao programa, a gente posta lá no Instagram, @BoaManhãNaTV. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido. Uma boa terça-feira e até amanhã.